Época pombalina e as rebeliões nativistas e nacionais. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então a esse conteúdo programático do curso de História do Brasil. Na última aula nós falamos sobre o processo de interiorização do território e também como consequência disso do processo de mineração. E agora nós vamos entender o panorama político nesse momento, principalmente em Portugal, que é a nossa metrópole até então, e também entender os reflexos deste comportamento e dessas novas medidas que vão ser adotadas neste período da mineração no Brasil. Os reflexos, eu já vou adiantar, são de ordem popular em sua grande maioria e vão se consolidar como rebeliões e revoltas. Época pombalina foi um terrível período da história de Portugal que foi devastado por pombos ferozes que atacavam. Brincadeira, nada disso. A época pombalina foi o período em que o Marquês de Pombal, também conhecido o nome dele, Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso Marquês de Pombal, governou Portugal no posto de primeiro-ministro. Como assim primeiro-ministro? Quem mandava em Portugal era o rei. O rei, na época, se chamava José I. Só que José I ele era um déspota esclarecido. O que significa isso? Olha só a explicação do termo despotismo esclarecido. Eram reis absolutistas, ou seja, um rei, um monarca absolutista, portanto, que controlava tudo, só que procurava se utilizar de princípios iluministas, entre eles principalmente a razão, para melhor governar. O José I, rei de Portugal, era um déspota esclarecido e, visando melhor governar, vai tomar uma série de medidas para racionalizar a economia portuguesa. Tanto era um déspota esclarecido que vai ter a ideia de convidar uma pessoa muito entendida nessas estratégias, que era o Marquês de Pombal, para auxiliar ele nessa empreitada. Por isso que ele leva o título de primeiro-ministro de Portugal. Quem manda é o rei de Portugal, Dom José I, mas quem vai influenciar ele diretamente e ser responsável por todas as principais medidas que Portugal executa nesse período é o Marquês de Pombal. Por isso que ele é tão importante para a gente entender esse período histórico na política de Portugal, que vai interferir com certeza aqui no Brasil também. As principais medidas do Marquês de Pombal, entre elas está a permissão das manufaturas no Brasil colônia. Até então, os colonos aqui eram proibidos de ter manufaturas, ou seja, pequenas empresas, pequenos estabelecimentos que se utilizavam do mínimo de tecnologia para produzir determinados produtos. Veja bem, não eram fábricas, não eram indústrias. Isso é maquinofatura, que vão vir ainda muito mais para frente no Brasil. Agora eram manufaturas. Eram pequenos estabelecimentos que se utilizavam do mínimo de tecnologia para produzir determinados produtos. Até então, isso era proibido. E qual que é a ideia do Marquês de Pombal? Ele vai autorizar que as manufaturas possam acontecer no Brasil. E não só vai autorizar isso, como também vai autorizar a participação de colonos em cargos administrativos. Até então, os colonos não poderiam participar da administração desse território. Apenas os portugueses, os europeus e os seus descendentes. Então, ele está trazendo os colonos para junto, para perto, para dentro dessa administração colonial. E com isso, fazendo o quê? Buscando evitar a chegada dos ideais iluministas que pregavam justamente por liberdade, igualdade e fraternidade, os três principais pilares das ideias iluministas. Então, a ideia do Marquês de Pombal não é agradar os colonos porque ele é bonzinho, é sim procurar dar migalhas para ele, despejar no chão algumas migalhas para esses colonos, para evitar que eles sejam tentados pelas ideias iluministas. E daí queiram, por exemplo, reivindicar independência e autonomia. Tem uma frase de um professor historiador da Unicamp que diz que a melhor forma de dominação é aquela que faz crer que você tem direitos. Então, essa frase se aplica muito bem a essas medidas muito bem pensadas, estratégicas do Marquês
de Pombal. Expulsão dos jesuítas em 1759, acusados de regicídio. O que seria regicídio? É atentado contra o rei. Atentado de morte contra o rei Dom José I. Os jesuítas foram os acusados por isso. E a proibição dos autos da fé, que eram manifestações religiosas que se davam em espaços públicos. O Marquês de Pombal, uma característica interna importante dele, para a gente entender essa medida, é que ele era e se considerava anticlerical, ou seja, tinha uma aversão à ligação entre Estado e Igreja. Ele pregava, inclusive, essa separação. E quando ele expulsa os jesuítas, ele faz isso porque ele acreditava que os jesuítas estavam atrapalhando os planos de Portugal de explorar este território. E a acusação de regicídio, que é um atentado ao rei, foi um desfecho qualquer encontrado pelo Marquês de Pombal e por Portugal para poder incriminar os jesuítas e assim conseguir expulsar eles do território brasileiro. Aí nós temos essa charge que foi feita na época, inclusive, e que mostra a expulsão dos jesuítas. Tem uns jesuítas no chão, meio que queimando numa fogueira, e tem um soldado de asas descendo couro neles. Então essa charge feita na época para mostrar a expulsão dos jesuítas. Dentro das principais medidas ainda tomadas pelo Marquês de Pombal, ele realiza a transferência da capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, acompanhando, vocês vão lembrar, o deslocamento do eixo econômico que aconteceu entre o Nordeste açucareiro e agora o Sudeste minerador. Então a capital deve, na visão dele, acompanhar o eixo econômico. É por isso que a capital sai do Nordeste e agora vai para o Sudeste, lá na cidade do Rio de Janeiro, que é inclusive o local onde a família real vai chegar daqui a pouco, em 1808. Além disso, ele vai ser responsável por criar uma fiscalização do comércio colonial com a criação das companhias de comércio, que tinham o principal objetivo cuidar para evitar desvios e corrupções. A administração especial da região aurífera, a intendência das minas, que tinha o objetivo de conseguir angariar mais impostos para a coroa portuguesa, foi o Marquês de Pombal que realizou também. E ele vai ser também muito importante para a história de Portugal, muito estudado na história de Portugal, porque em 1755 tem um grande terremoto que atinge a cidade de Lisboa, chamado terremoto de 1755, ou sismo de 1755. Lisboa inteira é arrasada por esse terremoto e vai ser o Marquês de Pombal responsável pelo projeto de reconstrução da capital portuguesa, reconstrução da cidade de Lisboa. É ele que vai projetar, inclusive, uma avenida muito larga e grande que existe na cidade de Lisboa, lá as Nações Unidas aí em Bauru, e essa avenida posteriormente vai receber o nome dele, é onde está essa escultura que está na imagem aí. Então, a Avenida Marquês de Pombal, cidade de Lisboa, dentro do projeto de reconstrução da cidade que foi arrasada por um terremoto em 1755. Quer dizer, resumo disso tudo, o Marquês de Pombal foi uma figura muito importante da história de Portugal, que vai ser responsável também por diversas medidas que vão interferir diretamente aqui na colônia portuguesa, que é o território brasileiro. Fim da era pombalina. Com a morte do Dom José I em 1777, que era o déspota esclarecido, quem assume é a sua filha, Maria I, que é conhecida como a viradeira ou a louca. Ela assume e vai anular várias medidas do seu pai. Por quê? Porque ela não é déspota esclarecida, ela não quer ouvir o que o Marquês de Pombal tem a dizer. Ela está preocupada em fazer tudo aquilo que ela acha que vai ser melhor. Então ela cria o alvará da Dona Maria, como ficou conhecido esse documento, que tinha como principal objetivo proibir as manufaturas na colônia, ou seja, revogando, anulando a medida anteriormente feita pelo Marquês de Pombal. Ela também vai extinguir as companhias do comércio e aumentar ao máximo a taxação aos colonos, ou seja, a cobrança de impostos. Isso vai gerar uma série de revoltas que a gente vai ver já nos slides seguintes. Aí, se adaptando um pouco ao meme do cavalo, né? A gente pode colocar que o primeiro desenho
quem começou o desenho do cavalo foi Dom José I, sobre a influência de Marquês de Pombal, as instruções de Marquês de Pombal, e quem vai terminar esse desenho, bem de qualquer jeito, vai ser a Dona Maria I, que vai adotar uma série de medidas que vão prejudicar a economia portuguesa e a relação entre metrópole e colônia. Rebeliões nativistas e nacionais, portanto, a gente tem que entender que são reflexos dessas medidas que foram adotadas nesse período. As rebeliões nativistas vão estar relacionadas aos interesses econômicos locais, ou seja, tem um âmbito mais restrito. Já as nacionais, como o próprio nome já diz, elas têm uma amplitude maior e se relacionam a um território muito maior. As principais causas das rebeliões nativistas foram o monopólio português no comércio de mercadorias, preços elevados dos produtos comercializados, ou seja, as altas taxações, a alta quantidade de impostos, que inclusive é o item de baixo, altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, a existência de conflitos culturais, políticos, comerciais entre os colonos brasileiros e os colonizadores portugueses, a exploração colonial praticada por Portugal neste território, cada vez mais brutal sob o comando de Dona Maria I, e o rígido controle através de leis agora impostos pela metrópole sobre o Brasil. Ou seja, de maneira resumida, uma série de insatisfações relacionadas com a forma que Portugal estava cuidando e administrando este território que a gente chama de Brasil. Uma dessas rebeliões nativistas de grande importância é a aclamação de Amador Bueno. Ela ocorre em São Paulo, no Sudeste, em 1641, e foi quando colonos paulistas estavam insatisfeitos com o fim da União das Coroas Ibéricas. Lembrando, mais uma vez, a União das Coroas Ibéricas foi o momento entre 1580 e 1640 que as coroas de Portugal e Espanha estiveram unificadas, sob o comando de Felipe II, rei da Espanha. Essa insatisfação aconteceu porque a maioria desses colonos paulistas era bandeirante, e esses bandeirantes estavam, como eu já alertei vocês, preocupados em capturar índios para torná-los escravos. E logo depois do fim da União das Coroas Ibéricas, Portugal impõe restrições ao tráfico de índios. Praticamente vai proibir a escravidão indígena neste território, o que acaba revoltando, portanto, esses colonos, porque se lucravam a partir da exploração de mão de obra indígena. Existe um confronto, então, quem leva à frente as reivindicações desses colonos é o grande proprietário de terra, o grande latifundiário, Amador Bueno. Porém, o desfecho vai ser uma repressão da coroa portuguesa em relação a esses manifestantes. Então, o desfecho, como outros desfechos similares, vai ser o da repressão. Revolta dos irmãos Beckman, ou Revolta de Beckman, aconteceu no Maranhão, no Nordeste, em 1684. Esses dois irmãos, bem como toda a província, exigiam melhorias neste território. Havia um descontentamento muito grande com a Companhia do Comércio do Maranhão, criada nesse período aí, em 1667, porque essa companhia estava executando monopólio dos produtos, ou seja, estava colocando o preço que queria nesses produtos e também nos escravos. Esse monopólio vai revoltar essas pessoas porque estavam aí insatisfeitas com o preço elevado dos produtos e também dos escravos. O desfecho dessa revolta vai ser a morte, a execução dos irmãos Beckman. Mais uma vez, coroa portuguesa realizando uma repressão a essas insatisfações populares. Guerra dos Mascates ocorre em Pernambuco, no Nordeste, em 1710. Foi quando os senhores de engenho de Olinda, que é uma cidade de Pernambuco, próximo a Recife, aumentam os impostos. O aumento desses impostos vai revoltar especialmente os comerciantes, que estavam localizados especialmente, em grande parte, na cidade de Recife, e que eram chamados pejorativamente de mascates pelos senhores de engenho de Olinda. Então, os senhores de engenho de Olinda chamavam pejorativamente de mascates, os comerciantes de Recife. E aí do lado tem a imagem do que seria um mascate. É esse ambulante que sai às ruas vendendo determinados produtos.
O desfecho deste conflito vai ser a prisão dos líderes do movimento e a cidade de Recife torna-se capital do estado, ou seja, podemos dizer que os senhores de engenho de Olinda foram derrotados neste caso. Guerra dos Emboabas aconteceu na região mineradora, 1707 a 1709, e foi um confronto entre os paulistas, em grande parte bandeirantes, e os emboabas, que eram forasteiros que vinham em busca de ouro, estrangeiros que se direcionavam agora para a região das Minas Gerais, atraídos pela informação de abundância em metais preciosos neste território. O que aconteceu foi que os paulistas, os bandeirantes que lá chegaram primeiro, estavam putos da vida com a chegada de outras pessoas de outras regiões, chamados por eles pejorativamente de emboabas, para aquele território, não estavam querendo disputar a quantidade de ouro encontrada. Isso é uma tentativa de monopolização pelos paulistas da região mineradora, o que vai deixar bem puto da vida Portugal, porque Portugal não queria que os bandeirantes paulistas monopolizassem essa região. Portugal queria que a coroa portuguesa, monopolizasse essa região e a exploração de metais preciosos. Então, diante dessa insatisfação dos portugueses, o desfecho é que os paulistas, então, são obrigados a se deslocarem dessa região, principalmente para outros estados, como Goiás e Mato Grosso, que também encontraram, claro que em menor quantidade, metais preciosos como o ouro e a prata. Falei para vocês que emboaba é pejorativo. O termo emboaba, que é uma palavra indígena, significa pata peluda, ou pata de um pássaro peludo, alguma coisa desse tipo. E era uma referência às botas utilizadas por esses estrangeiros, por esses forasteiros, né? Então, na pintura a gente vê uma imagem de uma bota aí, né? E por isso chamados de emboabas. Revolta de Vila Rica, ou também, vou dar publicidade, revolta de Felipe dos Santos, aconteceu também na região mineradora em 1720, e daí foi um confronto entre líderes políticos locais versus a autoridade real portuguesa, por conta do aumento da carga tributária especialmente, ou seja, com o aumento de impostos pela autoridade real portuguesa, pela coroa portuguesa, isso vai revoltar os líderes políticos locais, que defendiam também o fim das casas de fundição. Lembrando que era na casa de fundição onde acontecia a boa parte da cobrança dos impostos, porque era lá, inclusive, que era retirado o quinto, aquele 1/5 de todo o ouro que foi encontrado. O desfecho disso é a repressão e Felipe dos Santos é preso e executado. Percebam que a maioria dessas rebeliões até agora e revoltas aconteceram na região mineradora, uma região que concentrava, portanto, agora muitas riquezas e que, por isso, foi alvo de muitas disputas. Rebeliões nacionais. O contexto das rebeliões nacionais é a crise econômica do território, o arroxo fiscal na colônia, ou seja, o aumento extravagante da cobrança de impostos, a crise do absolutismo, já um cenário de crise das monarquias e do controle monárquico, e também o avanço das ideias iluministas que começaram a borbulhar um tempinho lá na França, na Europa, com os ideais que vão alimentar a Revolução Francesa e que agora aos poucos começam a chegar até o território nacional. E é sobre isso que essa citação fala. As ideias francesas apenas vieram permitir a expressão de uma revolta latente, surda, curtida nos porões e senzalas, que em vários momentos explodia em manifestações caóticas. Era a própria estrutura da sociedade colonial que estava em jogo para os dominados pelo jugo branco. Esta frase faz referência à revolta dos alfaiates, a conjuração baiana, que aconteceu, como o nome diz, na Bahia, mas que também, de um certo modo, pode ser interpretada para se referir às outras rebeliões nacionais, pelo fato da influência dos ideais iluministas. Inconfidência Mineira acontece, então, na região de Minas Gerais, 1789, abrindo parênteses, no mesmo ano
da Revolução Francesa, foi influenciado muito pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, que acontece em 1776. Pergunta: a Revolução Francesa influenciou na Inconfidência Mineira? A resposta correta é não. Isso porque a revolta ocorrida em Minas Gerais, em 1789, que é a Inconfidência Mineira, aconteceu em abril, teve seu desfecho em abril, como a gente sabe, 21 de abril, com a execução de Tiradentes. Já a revolta ocorrida na França, a Revolução Francesa, inicia-se a partir do 14 de julho com a queda da Bastilha. Então a Inconfidência Mineira não foi influenciada pela Revolução Francesa, mas sim pelas ideias iluministas. Os antecedentes foram o aumento dos tributos, da carga tributária, o aumento dos impostos e o alvará da Dona Maria, que vai proibir as manufaturas na colônia e também os cargos administrativos apenas agora para portugueses. Reivindicações: emancipação, ou seja, se separar do Brasil, queriam que Minas Gerais e Rio de Janeiro se separassem do restante do Brasil e, se separando do restante do Brasil, formar uma nova administração a partir da República. Características importantes desse movimento: foi um movimento teórico e elitista. Guardem isto, movimento teórico, porque aconteceu principalmente em cafés, onde os teóricos iluministas já em Minas Gerais se reuniam para debater ideias muito loucas sobre esse tal de iluminismo que começava a surgir na Europa, e elitista porque é elite quem pode ir tomar café e debater ideias que vinham da França, né? Então, é um movimento teórico e elitista. O desfecho vai ser, então, a execução de Tiradentes e a prisão de outros inconfidentes. Lembrando que o Tiradentes ele era dentista, ou seja, tinha uma boa aquisição financeira e era patente do exército também. E mesmo assim, ele morreu, mas morreu para servir de exemplo para os outros. Os outros que tinham melhores condições financeiras foram ou presos ou exilados. O Tiradentes foi colocado então como bode expiatório, justamente para poder servir de exemplo para todos aqueles que ousassem tentar contra a coroa portuguesa. Libertas-que Serra, também a bandeira de Portugal e o símbolo da Inconfidência Mineira. No latim está escrito Porto Ferreira é a melhor cidade. Não, tô brincando, está escrito liberdade ainda que tardia. Olha só a imagem de Tiradentes aí. Esses dois quadros são importantes para destacar, porque a gente não pode, da mesma forma que eu falei com os bandeirantes, romantizar a figura do Tiradentes. Ele realmente lutou pelos ideais de emancipação, ele foi executado pela coroa portuguesa, mas ele não tinha esse cabelão e essa barbona que se aproximam da imagem de Jesus Cristo. Então, nesses dois quadros, o que se tentou fazer foi uma analogia, uma comparação da figura de Tiradentes com a figura de Cristo, o sacrifício de Cristo com o sacrifício de Tiradentes, um mártir. Então ele não foi esquartejado, como está no segundo quadro, que é super conhecido também, né? Então percebam que nos dois existem a figura do crucifixo, justamente para aproximar, forçar essa aproximação entre as figuras históricas de Cristo e de Tiradentes. Então tem que tomar cuidado com isso. Tiradentes é feriado nacional, um dos pouquíssimos feriados nacionais dedicados a uma pessoa, e foi assim desde o início da República no Brasil, em 1889, quando os republicanos, que haviam recentemente publicado a República, estavam interessados em achar figuras nacionais, heróis. A França tem a Joana d'Arc, os Estados Unidos tem o Thomas Jefferson, o Brasil precisa de heróis nacionais também. E aí começam a revirar as páginas da história e acham o nome de Tiradentes, a quem elevam aí o título de herói nacional, dando feriado e tudo mais. Mas, na verdade, reforço que foi apenas o bode expiatório para servir de exemplo para que os outros não pudessem, não tentassem contra a coroa portuguesa na época. Mesmo assim, é importante uma figura histórica e lendária comemorada no dia 21 de abril, que foi o dia que ele morreu, em 1789, em Minas Gerais. Então, tem os dois quadros aí, só para destacar essa romantização, essa idealização que se faz com a figura
de Tiradentes. Já foi tema de vestibular diversas vezes, inclusive da Unesp recentemente. Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, aconteceu na Bahia em 1798, foi influenciado, como a gente já viu, pelo Iluminismo, pela independência dos Estados Unidos e agora sim pela Revolução Francesa, principalmente a ala dos jacobinos, que são os radicais populares. Os antecedentes também são a elevação dos impostos, tributos como a derrama e a miséria da população. Reivindicavam a emancipação desse território e, quando emancipado, esse território seria governado sob a forma de república. E defendiam também o sufrágio universal, ou seja, voto para todos. As características desse movimento é muito importante de atentar, porque ao contrário da Inconfidência Mineira, que era teórico e elitista, a Conjura Baiana, a Revolta dos Alfaiates, vai ser popular e prática. Vai ser popular porque, como o próprio nome diz, Revolta dos Alfaiates, que era uma camada da população, e também prática porque vão formar, vão montar, vão organizar um exército revolucionário. Então é um movimento extremamente popular. Claro que teve a presença de uma pequena elite, que era alguns setores da maçonaria no período. O desfecho disso vai ser a repressão. Talvez uma repressão muito mais forte, cruel, porque era um movimento muito mais popular do que foi o desfecho, a repressão contra a Inconfidência Mineira, que era um movimento elitista. Então você vai guardar que Inconfidência Mineira, teórico, elitista, Conjura Baiana, Revolta dos Alfaiates, popular e prático. Revolução Pernambucana, 1817, acontece no Pernambuco, influência do Iluminismo, da independência dos Estados Unidos na Revolução Francesa. Os antecedentes são os tributos, a opressão militar, a miséria da população, reivindicava a emancipação política do Brasil inteiramente e também sobre a forma de governo da República. É um movimento prático, porque vai contar com a formação de um governo provisório, mas é também um movimento não só popular como elitista, é um movimento que vai contar com vários setores da sociedade, inclusive o clero, inclusive muitos padres vão participar dessa revolução também. Por isso que em alguns livros ela é até chamada de a Revolta dos Padres, ou a Revolução dos Padres, porque muitos desses padres vão participar destas rebeliões, dessas revoltas que acontecem em Pernambuco no início do século XIX. O desfecho vai ser a repressão, como todos os outros movimentos populares que nós vimos, tanto nas revoltas e rebeliões nativistas, quanto nas nacionais. Bom, é esse o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês nessa nossa quinta aula do conteúdo de História do Brasil. Reforço que, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para atendê-las. Peço que, se possível, também realizem as listas de exercícios disponibilizadas e que, qualquer dúvida, como eu disse, estou à disposição. Agradeço a atenção e a paciência de vocês e até uma próxima, pessoal. Tchau!